Oi, gente, aqui é a Cissa e hoje eu vou fazer com vocês aqui uma página do meu meu caderno de leituras. Então, é um lugar onde eu registro algumas leituras que eu faço, tentando sempre fazer de forma bem tranquila. Então, se por exemplo, eu achei que um livro era muito curto, ou se eu achei que o livro não me cativou muito, eu nem coloco, só coloco os livros que eu gosto. Por quê? Porque minha memória é muito ruim, então eu logo esqueço. Esse livro é a playlist. Então, assim, o que eu fiz? Peguei a inteligência artificial do Meta e aí coloquei mais ou menos assim: imagine tal fulana que tem essas características do lado de uma outra amiga que é assim, assim, assado. Fui tentando descrever o que eu lembrava, não fui consultar, sendo bem sincera com vocês. Então eu peguei assim o que eu lembrava de características das pessoas, né, dos personagens, e pedi pra inteligência artificial fazer isso pra mim. Na sequência, eu imprimi no papel ofício normal, na impressora colorida, e vi que eu tinha impresso muito grande. Isso às vezes acontece, gente, mas eu queria colocar as imagens, até porque assim, se tem bastante imagem, eu não preciso escrever muito, então só escrever algumas coisinhas assim pra eu lembrar. Achei que seria melhor depois cortar. O grande problema dessa inteligência artificial, né, é que as mãos ainda não são bem feitas. Então, se vocês verem a mão da menina de loiro ali, ela tem 4 dedos e todos do mesmo tamanho. A inteligência artificial já até fez a mão assim meio cortadinha. Mas até que dos músicos ficou mais ou menos, e das meninas de baixo também deu problema na mão. Mas não tem problema não, gente. É assim, faz parte. E deu pra dar uma registrada assim, de só de eu abrir eu lembrar quem são os personagens. Falando um pouquinho deste livro. A playlist é um livro que me pegou bastante. A indicação foi da Mari Torres, que também tem um canal aqui. E ela tem um clube de leitura também pelo Catarse, se eu não me engano. E é o livro que foi de um mês passado aí. Eu gosto muito das indicações dela. Geralmente as indicações que ela passa são sempre assim muito boas. Vou deixar até o Instagram dela vinculado aqui embaixo, também o YouTube, para vocês acompanharem, porque o trabalho dela é muito bom, assim. Então, eu comecei colando aqui a capinha do livro, que nem eu faço, e eu vou falar um pouquinho sobre este livro, A Playlist. Então, tem 2 irmãos gêmeos, o Alex e o Oliver, que eles têm uma dupla country há muito tempo já. Pelo que dá pra entender, há mais de 5 anos. E eles escreviam umas músicas assim muito raiz, country, não sei o quê, e aí foi com o passar do tempo, do sucesso, eles foram mudando um pouco pra ficar um pouco mais comercial. Mas enfim, tem uma moça, que é a Emery, que ela é apaixonada nessa banda. Ela e a irmã dela, Sam, ouviam desde que elas eram pequenas. Elas cresceram num lar que era muito instável, assim, que os pais eram muito religiosos e meio que fundamentalistas, e achavam que música desvirtuava o caminho delas. Então elas dividiam um fone, assim, quando eram crianças, e ficavam enlouquecidas com as músicas bem antigas da dupla, né? E a Emily tá passando por uma situação bem delicada financeiramente. Ela foi mandada embora de um dos serviços, ela tinha 2. Ela é mãe solo, então ela é responsável, né, por seguir o processo de cuidar da casa sozinha. E também tudo financeiramente, assim. Ela tem uma vizinha que é a Abigail, que é psicóloga e que ajuda demais ela. E que é uma personagem, assim, muito importante, porque quando ela tá trabalhando em 2 lugares, é ela que fica à noite com a menina, pra menina não ficar sozinha, com a... Ai, gente, esqueci o nome da menina, olha só que maravilha. Com essa bebezinha, que coisa mais fofinha. Vamos chamá-la de menina, porque durante o livro, o Oliver chama ela de menina. Enfim, e aí o que acontece? O Alex e o Oliver terminam um show e estão indo pra casa, e acontece um acidente de carro, e o Alex, que é o mais extrovertido, que é o mais comunicador, acaba falecendo nesse acidente de carro. E aí passam-se alguns meses, ninguém sabe mais do Oliver. Ele tem até uma namorada que também é do ramo musical e que é uma pessoa muito famosa, e que diz que ele tá passando por um processo de depressão. E aí ele resolve voltar a fazer shows.
agenda um show pra ele e a Emily pensa, nossa, como eu gostaria de ir no show desse cara. Só que ela não tinha dinheiro nem pra jantar e a vizinha ajudava financeiramente, levando uns doces e falando, eu comprei muito donuts e não consegui comer todos, toma aqui pra você. E aí, tá naquela situação e de repente a Emily tá lá trabalhando no barzinho e ela vê um cara assim com boné, óculos escuro, com a cabeça baixada, pedindo mais vodka, muita vodka. E aí ela vai entregando as vodkas, quando de repente entra um monte de gente que ia para o show e chegaram falando que o show não tinha mais porque tinha sido cancelado, porque o maluco simplesmente não apareceu para fazer o show. E aí ela foi lá entregar a vodka e ela reconheceu que o bendito do cara que tava tomando vodka horrores era o Oliver Schmidt, o cara que ela sempre foi fã. E aí percebe que ele tá muito bêbado, o pessoal tá falando muita besteira, dizendo que a culpa do irmão dele ter morrido era dele, dizendo que ele realmente deveria ter morrido no lugar do irmão, umas coisas assim horrorosas. E ele tá lá bebendo e na dele. Até que chega algum momento que acontece uma confusão no bar e a Emily resolve botar todo mundo pra fora. Então teve gente que saiu sem pagar conta, deixou o bar imundo, e aí viu que se juntou um monte de paparazzi lá em volta do bar. Ela tirou ele pela parte de trás do bar e leva ele pra casa dela, porque ela perguntava onde ele morava ou se tinha alguém pra entrar em contato, e ele acabava dizendo que não falava nada com nada. Enfim, resultado, ele bêbado, ele é uma pessoa insuportável, horrorosa, fez xixi nas plantas dela, falou um monte de besteira. E aí no dia seguinte ele é acordado pela menina, filha dela, que ela colocou ele pra dormir na cama da filha. E aí eles vão levar ele em casa, porque ele já retoma a consciência, já sabe mais ou menos onde mora. E ela vai levar ele em casa. Ele informa que o celular dele tá sem bateria, né? Então que ele não poderia nem pedir um Uber, nem nada. Então ela vai levar. E aí assim, quando ela chega pra trabalhar no bar, o dono do bar manda ela embora. Porque ela mandou todo mundo embora sem pagar. Então muita gente foi embora sem pagar. E fora isso, ainda tem a situação da bagunça que ela deixou, da bagunça que ficou no bar. Então o chefe realmente manda ela embora. E aí o senhor Smith, Oliver Smith, aparece na casa dela com dinheiro para pagar o aluguel, porque ele ouviu o senhorio falando que se ela não pagasse o aluguel no dia seguinte ela seria mandada embora. Então ele paga o aluguel para ela e ele pergunta o que ela gostaria de fazer assim na vida dela. Ela falou que ela começou um curso de chefe quando ela era mais jovem, mas por conta das circunstâncias e até da menina, né, ela precisaria parar de estudar, então ela não terminou o curso de chefe, mas que ela sempre amou muito cozinhar. E aí ele contrata ela para ser chefe na casa dele. E aí, gente, daqui eu imagino que vocês já vão saber o que vai acontecer, mas uma coisa que é muito importante destacar aqui é um romancezinho clichê, tem poucas reviravoltas, mas tem uma coisa muito bonita e que a gente quase não vê nos livros, que é a amizade feminina. Então tem vários momentos que a assessora do Oliver, né, que por acaso era a namorada do irmão, do Alex, do irmão que faleceu, elas duas fazem uma amizade assim muito bonita entre as duas, sabe? E eu achei isso muito legal, porque quase a gente não vê livro com amizade feminina. E a gente sabe que na nossa vida a gente tem muitas amizades, né? Não só femininas, mas também com homens, mas isso quase não é retratado em romance. Geralmente é só a mulher e o cara e tudo gira em volta deles dois e quase nunca tem outros protagonistas, né? Outras pessoas participando. E eu achei isso muito legal, muito bonito. Gosto também da escrita dela, porque ela sempre coloca protagonistas negros e são coisas assim bem raras da gente ver, né? E ela traz, assim, muitas experiências de coisas que às vezes a gente não vive por não tá nos Estados Unidos, né? Mas que parece que são coisas comuns que tem por lá. E aí, assim, fora isso, ainda trata todo o processo dela ser mãe solo. E aí a gente tem uma contrapartida, assim, uma virada, porque ela não foi mãe solo porque ela quis. Tem uma situação bem complicada com a irmã.
E essa situação fica muito, muito mais complicada com a questão dos pais dela, né? Porque os pais são extremamente narcisistas e fundamentalistas, assim, é bem complicada a relação. Eu acho que super vale a pena fazer a leitura desse livro. Espero que vocês tenham gostado aí de assistir a resenha. E deixem aqui os comentários com indicações de livros que vocês acham que eu devo ler, porque depois desse eu não tenho mais nenhum livro pra ler, de preferência que esteja no Kindle Unlimited, porque eu peguei uma promoção aí de acho que 3 meses de Kindle Unlimited, foi só um, então eu quero aproveitar que eu tô com assinatura ativa pra fazer leitura. Então pode me indicar romances, suspenses, aquelas coisas assim de policial eu gosto também, que tem um assassinato, descobrir e tudo mais. Mas tô numa onda muito de romance, então se tiver aí algum romance que seja interessante, que seja bom, ou um suspense, e que de preferência esteja dentro do Kindle Unlimited pra não gastar, vão me passando. Vou dar outra dica também, não leiam o resumo na tela, caso vocês não queiram spoiler, porque eu escrevi coisas que acontecem ali no livro, e inclusive essas chavinhas que eu falei, né, da relação dela com a irmã, da relação dela com a Camila, que era namorada com a Kian Jones, que é a namorada do Oliver. Então toda essa situação, assim, tem até algumas relações com paparazzi, que eu achei bem legal também. Enfim, gente, eu achei muito bom e eu estou muito curiosa para ouvir as músicas de Oliver Smith, porque tem os nomes das músicas, né? Então tem uma que é Carimbo do Amor, tem alguns trechinhos de outras, então eu achei, assim, tipo, muito legal. E assim como eu já fiquei no Daisy Jones on the Six, eu fico nesse daqui também. Eu queria ouvir essas músicas. Autoras, eu acho que vocês deveriam lançar o livro junto com o CD. E eu acho que é mais isso que eu tenho pra falar. Se vocês quiserem, sigam aí o canal, acompanhem, porque de vez em quando eu posto resenha. Às vezes eu posto outras coisas de colagem, das coisas que eu faço em papel, né? Então, meu journal, decoração de planner, coisinhas assim pra você relaxar e ficar bem de boa. Esse livro aqui eu li super rápido, aproveitando pra falar um pouco mais desse livro. Se você contar, assim, as noites que eu li em 4 noites. Eu acabei demorando um pouquinho mais porque eu comecei esse, aí voltei pra ler um de um clube de leitura e um outro de um outro clube de leitura. E aí acabei dando uma pausa, assim, dando uma abandonada. Mas, sinceramente, eu adoro quando o livrinho é, assim, bem suave. E eu ficava até 2 horas da manhã, mais ou menos, lendo. Que eu levei mais 6 horas, mais 5 horas e pouquinho pra fazer a leitura. Então, eu ia praticamente todos os dias, de 11 da noite até 2 da manhã, mais ou menos. Até 1 e pouco da manhã. Porque realmente foi uma leitura que me prendeu muito. E no primeiro dia que eu li, que teve lá a primeira cena, que é a cena do acidente, eu inclusive sonhei com a banda. Eu sonhei que eu estava indo num show deles. De tanto que a história, assim, me pegou e me cativou, sabe? Eu gosto muito dessa autora. Eu estou com um projeto esse ano de tentar ler todos os livros dela. Vamos ver se eu consigo. Eu já li alguns. O meu favorito delas... eu tenho 2 muito favoritos, assim. É sem dúvida Vergonha, que foi o primeiro livro que eu li dela, foi uma indicação de uma amiga. E o segundo foi Encontro com Holly, que também, assim, eu achei muito fofo quando eu li. Talvez se eu lesse hoje eu não ficaria tão impactada, mas na época eu tava lendo umas coisas bem ruins, assim. Tava vindo de uma sequência de livros ruins, eu acho que eu li uns 3 que eu não gostei nada, que eu dei tipo 2 estrelas. Então quando eu peguei esse do Encontro com Holly, li e fiquei enlouquecida e dei 5 estrelas, eu falei, ai meu Deus, esse é meu livro favorito dessa autora. Mas esse daqui eu também gostei muito, então eu vou colocar assim os 3 meus favoritos são Vergonha, Encontro com Holly e a Playlist. E se vocês gostam dessa autora, comentem aqui qual o livro favorito de vocês. E me contem também o que vocês estão lendo ou o que vocês estão sendo influenciados aí nas leituras. A gente vai se falando. Um beijão!